Olá, público querido. Eu, Daniela Sepúlveda, estou estreando hoje o programa Brasil Absoluto Web TV. Decifrando. Quem escolheu a palavra decifrando? Foi Marisa. Marisa me conhece muito bem, tanto que eu chamo ela de Mana. E ela sabe que eu adoro decifrar assuntos novos, que eu adoro falar coisas diferentes e eu adoro aprender. E é por isso que hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história pessoal, da minha história profissional e da minha trajetória da minha carreira. Vamos lá. Eu sou a Daniela Tassano Sepúlveda, vocês já me conhecem. Eu tenho 3 faculdades, formadas mesmo: jornalismo, direito e psicologia. A primeira faculdade minha foi jornalismo, né? Eu anotei aqui os dados, porque são tantas coisas da minha vida que senão eu acabo esquecendo, né? Enfim, quando eu era criança, meu sonho era ser médica. Tinha aqueles brinquedos, Doutor Saratudo. Sempre sonhei em ser médica, psiquiatra ou ortopedista. Eu sempre falava assim: as 2 coisas que eu jamais gostaria de ser, jornalista e advogada. Vê se pode, né? Justamente as 2 profissões que eu adoro. Eu falava isso porque eu me achava tímida. Eu achava que eu não conseguia lidar com o público, falar com o público. Enfim, queria ser médica. Mas nem sempre o que a gente quer é o nosso destino. É o que acontece. Cheguei a passar para medicina. Vou contar isso para vocês já já. Vamos lá. A minha vida inteira eu estudei no Colégio Notre Dame, em Ipanema, né? Colégio de Freira, ali na Barão da Torre. Mas como eu queria fazer medicina, o curso pré-vestibular de lá era muito fraco. Então eu fui para o Colégio Céu, que era um colégio forte, e tinha um curso pré-vestibular excelente, direcionado para a área médica, né? Então eu estudava o colégio de manhã, né? E à tarde eu fazia o cursinho pré-vestibular para medicina, né? Quando eu terminasse a faculdade, eu que já queria ir direto passar para medicina em primeira opção, em primeiro lugar, né? Primeira opção, primeiro ano, né? Porque medicina é um curso difícil. Então me dediquei bastante. E aí as coisas não acontecem muito como a gente quer. Havia um projeto que equivale hoje ao Enem, né, chamado Projeto Sapiens. De acordo com esse projeto, todo mês a gente tinha 4 provas. Podia ser sábado, podia ser domingo. Essas provas aconteciam na UVA, na Universidade Veiga de Almeida, ali na Tijuca. E a gente fazia provas, né? Eram provas que equivaliam, tipo o Enem, vários conjuntos de provas que depois a gente era direcionado para a faculdade que a gente queria, né? Eu escolhi a UF em primeira opção. Eu acho que porque minha avó foi a primeira médica a se formar na UF. Então, eu fazia o projeto Sapiens e realmente, quando eu acabei o 2º grau, eu passei para medicina. Mas aí a vida me revelou uma outra surpresa, né? Tô vendo aqui porque são muitos assuntos, né? Quando eu tinha 18 anos, que foi o ano que eu, de fato, passei para medicina, eu já cursava o 5º período de jornalismo. Aí vocês vão perguntar para mim: Dani, como que isso aconteceu? Eu vou contar para vocês. No CEL, que eu estudava, Centro de Educação da Lagoa, havia um almoço. Só que o almoço lá não era muito gostoso. Eu gostava de almoçar onde? Ali ao lado. Também na rua Sadoc de Sá. Mas eu gostava de almoçar na faculdade da cidade. Comida mais saborosa, um refeitório enorme e os gatinhos mais velhos para paquerar. Então, eu sempre tinha um jeitinho de sair do CEL e ir para a faculdade da cidade almoçar, né? Ou eu levava lanche pro porteiro e ele liberava a minha saída, ou eu simplesmente pulava um muro do colégio Céu, caía em cima do Scott vermelho do diretor e ia almoçar na faculdade da cidade. Um belo dia eu vi lá um cartaz: vestibular ano tal, inscrições abertas. Aí eu fiquei olhando assim,
Pensei, vou fazer. Cheguei na secretaria, moça, eu queria me inscrever para o vestibular, tem de quê? Aí ela, comunicação social, design, turismo, letras, teatro, dança, marketing, qual que você vai querer? Aí eu, comunicação social. Me inscrevi, não falei nada em casa. Nessa época, meu pai estava na China ou no Japão, não me recordo. E minha mãe estava comigo. Aí eu falei, mãe, domingo eu vou ter vestibular lá no Sapiens, na Tijuca, na Veiga. Aí ela, Dani, mas vai ser sábado? Aí eu, porque domingo eu vou ter que fazer uma outra prova. Vai ser na faculdade da cidade, ali em Ipanema. Ela me levou, né? Achou meio estranho assim, mas me levou. Fiz a prova, quietinha, tá? E aí, passaram-se umas 2 semanas, eu estava lá lanchando de novo na faculdade da cidade. Aí eu comecei a ver, colocarem papéis colados na parede. E eu falei, que é isso? Resultado do vestibular. Fiquei nervosa. Já tinha celular naquela época, eu ganhei celular com 16 anos. E aí eu liguei para minha mãe. Mãe, olha só, preciso falar com você. Vem aqui na faculdade da cidade. Aí ela foi. Falei, olha mãe, eu não fiz aquele dia o Projeto Sapiens. Eu vim aqui fazer a inscrição para a prova de vestibular para comunicação social. E vai sair o resultado ali, estão pregando ali o resultado. Eu queria que você visse comigo, porque eu tô com medo. Minha mãe olhou pra minha cara, ficou chocada. Mas ela foi lá, né? Então, eu, né, a pessoa assim, que eu era muito pessimista, né? Eu comecei a olhar de baixo pra cima. Minha mãe, de primeira, você passou. Seu nome tava lá, Daniela Tassano Sepúlveda. Passei em 3º lugar. Olhei pra cara dela, falei, e agora? Quero cursar. Aí ela olhou pra minha cara, né? Enfim, eu tinha 16 anos, estava cursando o 2º grau no CEL, fazia pré-vestibular para medicina e tinha passado aos 16 anos em 3º lugar para comunicação social, jornalismo, na faculdade da cidade, Ipanema. Nessa mesma época, eu frequentava, ainda frequento, a igreja São Paulo Apóstolo, ali na Barão de Ipanema, em Copacabana. E aos domingos, a Alda Soares, que todo mundo conhece, ajudava bastante o padre nessa missa. E eu sabia da história que o filho dela, o Ricardo, tinha passado também novinho, com 14 anos, se eu não me engano, ou 16, para a faculdade de Direito. E ele tinha cursado. Então a mamãe ligou para a Alda e a Alda deu um telefone de um advogado, porque o marido dela estava viajando e conseguiu um telefone de um advogado. E aí o advogado me ligou, eu fui lá no escritório dele, a gente conversou, né? Enfim, deixa eu lembrar aqui onde que eu tô, porque são tantos assuntos sobre a minha vida que eu mesmo fico confusa, né? Porque é muita história, né? E assim, mais de bastante tempo, né? A gente acaba que esquecendo. Enfim. Tá, lembrei. Tá. E aí, um belo dia, ele liga e fala, Dani, o oficial de justiça tá indo te matricular. Eu, como assim? Ele tinha entrado com uma ação cautelar, tinha conseguido a liminar e eu estava me matriculando. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei a cursar jornalismo à noite, continuei no colégio de manhã e no cursinho pré-vestibular à tarde, né? Era muito engraçado, porque a pirralha de 16 anos, querendo parecer mais velha, me maquiava toda, fazia escova, colocava os sapatos altos da minha mãe, ia toda lá pra parecer que eu tinha 18, 19 anos, mas eu tinha aquela cara de pirralha de 16. Enfim, sofri no trote, nossa, coitada de mim, sofri no trote, porque eu tinha cara de pirralha, né? E o povo não perdoa. Mas aí o tempo foi passando, a cada matéria que eu fazia, meu amor pelo jornalismo ia aumentando cada vez mais. E eu fui me apaixonando pelo jornalismo. Enfim, na minha sala
tinha muita gente, era uma sala muito lotada, é um auditório. E tinham 8 Danielas, né? Era engraçado, né? Que eu reclamava, nossa, como tem Daniela aqui. Um dos meus grandes amigos até hoje, se eu não falo, que é um dos meus melhores amigos, que é o Paulinho Penido, ele até brincava comigo e falava assim, Daniela, existem tantas que já não é mais nome, é raça. E era isso que eu pensava mesmo. Bem, eu cursei muito bem a faculdade de jornalismo, né? Mas não foi a faculdade que eu tive minhas melhores notas. Como vocês sabem, em 2017 eu me formei em psicologia, né? E meu CR foi 98. Eu fui a melhor aluna de psicologia da Veiga de Almeida. Não só isso, eu fui a melhor aluna de todas as 2 Veigas de Almeida naquele semestre. Eu era a melhor aluna. A minha média, meu CR, meu coeficiente de rendimento era 9,8. Tá bom para vocês? Em direito também eu tive notas muito boas. Eu era a 9ª melhor aluna de direito da Cândido Mendes Ipanema. Jornalismo, eu já não era tão boa aluna assim. Mas eu estava com 7, 8, quando eu tirava um 9 ou um 10 era uma alegria, né? Enfim, tinha uma professora lá, que eu não vou falar o nome, que ela reprovou, numa turma de 50 alunos, ela reprovou 48. E eu tive uma reprovação, algo incabível para mim, né? Ela reclamava, Daniela, suas unhas são muito vermelhas, ou eles são rosinhas. Seu batom é muito vermelho, continua. Seu cabelo é muito louro, voltei a ser louro agora. Muito comprido, ela dizia que eu parecia um cocker spaniel, vê se pode. Hoje isso seria um bullying, né? Mas aí ela reprovou 48 alunos e eu fui uma delas. Para a gente se formar, a gente fez um curso de férias, caríssimo, caríssimo. Enfim, me lembro que até um dia o falecido Maurício Matos, que eu considerava como se fosse um padrinho, dono do camarote Rio Samba Carnaval, estava levando as pessoas que iam desfilar na Mocidade, na Portela, para um ensaio técnico, não me lembro se era na Mocidade ou na Portela. E todo mundo pegava o ônibus, eu acho que era no Sheraton, se eu não me engano, e ele desviou com o ônibus inteiro. Todo mundo da ala parou na porta da faculdade da cidade. Minha mãe ligou pro meu celular e falou, desce, que tá todo mundo aqui te esperando. E eu desci, cara. Então esse curso teve aula até na beira do carnaval. Mas eu me formei, né? E a vida seguiu. Quando eu já estava formada, com 18 anos, o Ministério Público recorreu do fato de eu ter passado para a faculdade de jornalismo menor de idade e cursando o 2º grau. Mas houve a perda do objeto. A gente fala isso como no direito. Por quê? Porque eu já era maior de idade e já estava formada. Então, assim, foi uma bênção para mim, né? Durante a faculdade de jornalismo, eu tive bolsa a faculdade inteira. Trabalhei no laboratório de fotos, ou seja, aprendi a revelar foto, aprendi a fazer foto. Todas as minhas roupas pretas eram manchadas. Tinha que usar o jaleco. Nossa, adorava ficar lá no escurinho, revelando foto, molhando lá. Era muito, muito bom. Trabalhei também no laboratório de rádio, no estúdio de rádio, digo, com o falecido Dilma Elias, que era um grande radialista. Inclusive, ganhei o prêmio de 3º lugar, o prêmio Tobias, né? Enfim, com o Dilma Elias, saiu uma matéria minha, um poema meu, no Jornal do Brasil na época. E trabalhei com ele, né? Como eu estava falando, com o Dilma Elias. Ele também, certa vez, pediu para me gravar a risada da Dona Flor. Dona Flor e seus 2 maridos, né? Minha risada sempre foi algo muito, muito, assim, hilário. Quando eu começo a rir, todo mundo começa a rir, né? E aí, um belo dia, a gente foi lá pro estúdio, aí ele falou, Dani, dá uma gargalhada. Aí eu, como que eu vou dar uma gargalhada? Pra mim, rir tem que ter algo engraçado. Gente, eu fiquei 2 horas tentando rir. E não conseguia. Pra rir tem que ter alguma coisa engraçada, de fato. Tá? Rir. Beleza. Trabalhei, como eu estava falando, trabalhei no laboratório de fotos, trabalhei no estúdio de rádio e trabalhei no VT, vídeo, televisão, para quem não sabe, para quem não é do ramo. Adorava, 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 adorava.
Passei em primeiro lugar no VT. Passei em primeiro lugar. Adorava editar. Ficava na ilha de São Horas, aquele frio. O pessoal me sacaneava, porque eu sou uma pessoa muito friorenta. Eu levava um casaco branco da minha mãe, que era para usar em Bariloche. Eu ficava com aquilo lá. Cheguei a ter pneumonia de tanto frio que eu sentia. A gente saía para a externa e aí voltava, saía para a externa, calor, chuva, voltava aquele frio do estúdio da ilha. Nossa Senhora, tive pneumonia, fiquei resfriada, mas eu era apaixonada por editar, né? E como eu trabalhava muito bem, filmava muito bem, eu fui chamada para trabalhar com o Luca de Castro, que é o pai da Carol Castro, com a galera de teatro. Gente, era uma delícia, era uma delícia. Pirralha, né? Novinha, inexperiente em tudo, né? Aprendi muita coisa ali com a galera de teatro. Era muito, muito divertido. Ele até me ofereceu o curso de graça de teatro, mas eu não tinha horário, né? Imagina, fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde e depois eu comecei a fazer direito à noite, porque foi assim. Eu fazia colégio de manhã, cursinho pré-vestibular, e fazia jornalismo de noite. Depois eu fui fazer medicina de manhã, né? E continuei no jornalismo de noite. Quando acabou a medicina, quando eu abandonei a medicina, já vou contar detalhadamente. Eu vou fazer psicologia de manhã e continuei com jornalismo à noite. Enfim. E sempre foi assim, minha vida foi corrida, eu sempre juntei duas coisas ao mesmo tempo. Nunca gostei de perder tempo, nunca gostei de ficar parada. Sempre gostava de aprender, sempre gostei de estudar, sempre fui CDF. Mas enfim, vamos lá. Trabalhava com o Luca de Castro, na galera de teatro, e era muito amiga dele. Ele dizia que eu era a claque dele. Ele me dava vários ingressos para teatros, nos mais diversos lugares, porque eu ria. E isso animava a plateia. Um dia ele me matou quase. Era um drama. Gente, era um drama. Eu comecei a rir. Ele nunca mais me deu ingresso para nada. Ingresso para nada. Isso foi muito engraçado, né? Durante a faculdade da cidade, teve o curso do... O Gilberto Santiago de Moura fez o curso da Alice Maria lá dentro. E eu passei em primeiro lugar. E aí, com isso, eu fui chamada para ser repórter da Band pela Rio Online, que era um programa associado à faculdade da cidade. Gente, foi a glória. Mas aí eu tive que cortar o cabelo. Como vocês sabem, gente, eu sempre tive um cabelo enorme, enorme. Eu cortei agora, né, em novembro, curtinho, cortei 22 dedos e pintei de louro, né. Mas aí foi uma promessa que eu fiz, doei o cabelo, foi uma outra história do pós-Covid. Mas quando uma novinha, o que eu tinha? 19 anos, 18, não me recordo. Me fizeram cortar o cabelo, gente, eu chorava na época. E aí, beleza, mas fui amarradona, né? Gravar, aprender a gravar. Gente, foram muitas matérias que eu fiz. Algo a se contar isso é algo muito engraçado, muito divertido. Várias matérias foram maravilhosas, super sucesso. Fiz uma matéria ótima com os garçons do Bar Lagoa, que eles tinham a fama de serem garçons bastante antipáticos, mas eles eram maravilhosos comigo. Seu Alfredinho, seu Gomes, enfim. Fiz uma matéria maravilhosa sobre culto ao corpo, né? Cada vez mais nos anos 80 fazer musculação virou moda. Começava assim, ainda tenho até hoje gravado na cabeça essa matéria. Enfim, um certo dia, eu, de rosinha, estava escalada para entrevistar o Renato Gaúcho. Estava com um taierzinho rosa, cinta liga, né? Porque ficava melhor, não marcava a cintura, com a sainha, sapato alto branquinho. Na hora lá trocaram, me mandaram para cobrir uma ressaca na praia do Leblon. Lá fui eu, né? Gente, era uma ressaca, né? Então eu fui lá me aproximando da água. Gente, estamos aqui na praia do Leblon. A ressaca está muito forte. Nem mesmo os surfistas conseguem entrar na água. Era mais ou menos isso que eu falava. Fui chegando perto da água. Gente, vocês já conseguem imaginar o que aconteceu. Eu levei um caldo. Foi microfone para um lado, foi óculos para o outro, sapato foi embora, a meia calça desceu. Então, assim, foi uma tragédia.
E aí, se não bastasse a situação, tinha um colega meu de uma emissora muito famosa, que eu não vou falar qual foi, focou assim em mim e falou: a ressaca está tão forte que até nossa colega Daniela Tassano acabou de se afogar. Bem, isso foi um grande mico, né? Outro grande mico: comida árabe. Lançamento de uma loja árabe. Lá no um restaurante, uma loja, um hortifruti que vendia comida árabe lá no Leblon. Cheguei amarradona. Era uma nota coberta gravada. O que é uma nota coberta gravada? É aquela que a gente filma tudo na fita bruta e vai para a edição gravar. Então você pode errar algumas vezes, mas não pode errar muito, porque a editora-chefe vai olhar aquilo e vai ficar pé da vida. E aí eu fui lá. Aí tinha um libanês que tinha um bigode gigante, né? Cada vez, no final da matéria, cada vez que... eu tava combinado assim. O homem falava, eu perguntava as coisas para ele, e no final ele respondia, dava um sorrisinho e ia dar uma mordidinha na cafta. Gente, toda hora que o cara ia morder a cafta, eu simplesmente tinha um ataque de riso. Eu fiz o libanês morder umas 5 caftas. Ele, não muito feliz da vida, me obrigou a pagar. Paguei. Fui pedir ressarcimento na emissora. Primeiro, o segundo mico, né? Suípa, outro mico. Cheguei lá na Suípa, sem muita vontade de gravar esse dia. Bando de cachorro latindo, eles mostravam um dente, eu morria de medo. E aí, tinha uns cachorros soltos, se soltaram. Gente, eu saí correndo, meti o pé, subi uma escada que tinha lá e não queria sair de lá. O meu cameraman me tirou no colo e não rolou matéria, né? Outra vez que não rolou matéria, fui eu e a câmera girl, né, que era uma menina, fazer uma matéria de um acidente no túnel Rebouças. Gente, a gente parou o pejoteiro ali na entrada do Rebouças, no acostamento, e a gente foi a pé. Só que ambas estávamos de sapato alto, a gente andando por aquela muretinha no meio do caminho. Falei: Cláudia, vamos voltar, tá muito escuro, a gente vai cair. A gente voltou, também não teve matéria. Jorge Perlingeiro, samba de primeiro. Gente, vocês sabem que eu amo carnaval, né? E aí eu fui lá fazer a matéria, premiação do ano tal. Gente, falei pro câmera: olha só, vai lá, come um pouquinho, dança, bebe, no final a gente grava. Ele foi para um canto, a gente não estava muito bem. Ele foi para um canto, eu fui para o outro. Bebi demais da conta. No final, eu tava lá no palco com o Andrezinho. Quem dança com molejo dança diferente. Pois é. Eu até entrevistei agora pessoalmente o Andrezinho em 2018 ou 2019 na Expo Religião, e lembrei a ele essa história. Ele morreu de rir. E quando eu fiz a live com ele, agora, eu acho que foi em agosto de 2020, o Andrezinho do molejo também morreu de rir quando eu falei de novo dessa história. E aí, nesse dia, eu dancei lá, com o grupo molejo lá em cima, meu câmera filmou, ficou um pouco de raiva que eu dancei, eu acho que ele não. E aí ele mostrou a minha fita lá, bruta, para a editora-chefe. Olha, bronca na hora. E aí nesse dia não rolou matéria, não rolou nada. Shopping da Gávea, liquidação de inverno. Fui eu e a Sheila, câmera, fazer uma matéria sobre liquidação de inverno. Nesse dia eu estava cansada, com fome, queria fazer uma matéria rapidinho e meter o pé. A matéria era sobre liquidação de inverno, então era ao vivo, era ao vivo. Eu cheguei, ela falou: Dani, escolhe um bonitão aí, a gente começa a gravar e beleza. Aí eu vi um moreno, lindo, alto, forte, lá numa loja de roupas, que também não vou falar, uma loja de roupas que tinha o logotipo verde e branco, muito famosa. Aí eu cheguei: olha só, sou Daniela, blá blá blá, titi.
matéria sobre liquidação de inverno, vou te perguntar isso e isso. Você me responde isso e isso, beleza? Ele, beleza. 3, 2, 1, gravando. Vem cá, como é que a sua loja decidiu fazer liquidação de inverno? Gente, aquele rapaz másculo, maravilhoso, começou a desmunhecar. Mais que desmunhecar, ele começou quase a cantar. E eu, que tenho uma risada solta, comecei a rir. Isso ao vivo, gente. Ao vivo. Então, as 3, 4 perguntas, ele falando desse jeito, eu rindo. Não que fosse engraçado, mas por quê? Era uma loja que é totalmente direcionada não pro público gay, mas o cara não aparecia. Eu amo os gays, sou apaixonada pelos gays. Segundo o Lacan, todo mundo é gay, né? Só que o cara, ele passava uma postura que não era. E eu falei, gente, cara, tá muito engraçado por causa das perguntas. E aí saiu isso mesmo, foi muito divertido. No final, eu abracei o cara e quebrei todos os protocolos possíveis e imaginários. Afinal, eu sou a rainha em quebrar protocolo, né? Vamos ver. Ah, tá. Matéria complicada. Estamos aqui na rodovia Washington Luiz, sentido Rio Petrópolis, no qual um Gol branco acaba de bater num ônibus que estava lotado. 15 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital da Posse em Nova Iguaçu. A rodovia está interditada e o engarrafamento atinge mais de 15 quilômetros. Daniela Tassan. Era mais ou menos isso. Era isso. A gente nunca esquece, né? E aí, tô lá fazendo, era um acidente complicado, cavalo atropelado na pista, helicóptero. Tava muito escuro, a luz do contraluz estava me ofuscando muito. E o câmera estava assim muito apertado, porque tinha paramédicos correndo de um lado para o outro. E ele lá, 3, 2, 1, eu fiz assim, não começa. Eu vi que ia dar M. Tava um corre-corre, empurra-empurra, pista molhada de chuva. E foi o que aconteceu. Ele teve um escorregão, que alguém esbarrou nele. A câmera saiu a minha voz ao vivo com o meu pé, né? Então isso aí não foi muito legal. E aí depois disso, eu fui trabalhar na Promatre, na maternidade Promatre, ali na Avenida Venezuela. Trabalhei uns 4 anos na Promatre. Eu era editora-chefe do jornal. Eu fazia as fotos, fazia as matérias, fazia entrevistas, fazia o jornal inteiro, né? Trabalhava com a doutora Lucy Vereza. Depois disso, eu trabalhei na Futura, né? Os caras grandões lá, marrentos, fazendo a coisa que eu mais gostava de fazer, editar. Bem, contei um pouco da minha história de jornalismo naquela época. Depois, a minha vida de jornalismo retorna em 2017, com Marisa Araújo. Vou contar isso já já. Vamos lá. Medicina. Passei para medicina assim que eu terminei o 2º grau, né? Então, eu já estava no 5º período de jornalismo quando eu passei para medicina. Mas, assim, a faculdade de medicina, gente, não foi algo que eu idealizei muito. Não foi algo que, na prática, não era de acordo com o que eu realmente queria. Eu sou uma pessoa muito carismática, muito emotiva, muito humana. E lidar com aquele anatômico de pessoas mortas ali não me fez bem. E, para mim, o deadline, a gota d'água, foi quando eu estava no anatômico de animais, passando, né, pelo anatômico de animais, um gato de verdade miou. E eu vi que esse gato de verdade comia um pedaço dos bichos do anatômico de veterinária, que era perto do anatômico de gente, né, de medicina, né. Então, cara, eu larguei a faculdade ali, fiquei 3 anos sem comer carne, só comia peixe. Hoje eu tenho alergia a peixe por excesso de peixe que eu comi. Larguei não, abandonei a faculdade de medicina da UF. Abandonei. Quantas pessoas querem passar para medicina, né? Passam, que é o sonho. Eu passei e larguei. Lidar com a morte, lidar com cadáveres, com anatômico, não deu para mim. É uma coisa muito pesada. É uma energia muito pesada. Beleza. Continuei no jornalismo, a vida foi seguindo no jornalismo. E eu fui fazer, né, vestibulares. Fiz vestibular para biologia na Santa Úrsula, passei. Psicologia na Estácio, passei. Economia, Cândido Mendes, Ipanema, passei.
Todos os vestibulares que eu fazia, eu passava. Fui fazer psicologia na Estácio de Sá, ali na Rua Ibituruna. Primeiro período eu fiz tranquilo, tá? Gostava muito daquele campus, né? Tinha salão de beleza, tinha o Morro do Turano no lado, que tinha um pagode maravilhoso. Adorava passar o dia inteiro ali, estudando, fazendo unha, salão. Era tudo festa. Tinha um bando de lojas na faculdade, adorava aquele campus, né? Na época eu até dirigia, gostava de dirigir, tinha um Renault verde, LBD 3049, a minha placa. E aí, tinha uma Xerox ali na esquina. Uma vez eu estava com a minha amiga, Ana Cristina, na Xerox, teve um tiroteio ali no Morro do Turano. Um cara na minha frente foi baleado e morto. Eu e a Ana ficamos em estado de choque. 1 mês, 2 meses depois, no segundo semestre, né? A gente estava no carro da Ana, uma vez no meu carro, outra vez no carro dela. Ela também tinha um Renault. O meu era verde Tirol, mais ou menos, e o dela era vermelho, vinho. E aí, um cara foi metralhado em cima do carro da Ana. Ali, eu tranquei a faculdade de psicologia e ela abandonou. Ela seguiu a vida dela, foi fazer design. E eu, como já frequentava a Cândido Mendes Ipanema, porque eu estava de olho no professor da minha mãe, eu resolvi fazer direito. Por quê? Às vezes, na época do CEL, na hora do pré-vestibular, ou mesmo da aula, eu saía da Sadoc de Sá e ia filar umas aulas na Cândido Mendes Ipanema. Então eu tinha feito muita amizade com os amigos da minha mãe, com os professores da minha mãe. Aos 16 anos eu conheci o complexo penitenciário Talavera Bruce, né? O professor Ricardo Cerqueira se responsabilizou por mim, que eu era menor de idade. Entrei num presídio de segurança máxima com 16 anos de idade. E aí eu comecei a me apaixonar um pouco pelo direito penal, em todos os sentidos, e pelo próprio Ricardo. E aí o que aconteceu? A melhor amiga da minha mãe, até hoje, né? A Lília Regina Greco Rodrigues, falou: Dani, por que você não vai fazer direito? Você passa para tantos vestibulares, você não vai fazer para cá? E aquilo ficou na minha cabeça. A Marcelinha, uma outra amiga dela, falou para mim: vem fazer direito. Eu falei: eu vou. Quem disse que eu não posso? Eu posso. Tudo que eu quero eu posso e consigo. Vou fazer direito. E aí, já tinha largado medicina, já tinha largado psicologia, né? Tava praticamente quase acabando o jornalismo, mas eu fui fazer direito. E eu me lembrei